A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Glórias a Deus, mais nesse momento maravilhoso, a qual o Senhor tem nos proporcionado, estamos mais uma vez aqui para observar e aprender com os conselhos do Senhor, a palavra de Deus, amém? Nós estamos aqui, glórias a Deus, meditando na palavra, na epístola de Tiago, glórias a Deus, esse grande santo homem, glórias a Deus, tem nos ensinado muito com relação a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, provações, a paciência e perseverança aperfeiçoam a fé, meu irmão, purificam a fé, adornam a fé, glórias a Deus, a paciência e perseverança, o que mais temos que ter. Desde já eu quero agradecer todos os meus irmãos, minhas irmãs, que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que muito já o Senhor tem contribuído para as vossas almas, a qual vocês já realizaram, acredito eu, alcançaram aquilo que o Senhor tem de melhor para as suas vidas, amém? E é por isso que esse programa tem sido abençoado nas nossas vidas. Agora são 18 horas e 31 minutos, vamos aqui aproveitar o nosso tempo, glórias a Deus. Eu quero avisar desde já que nós vamos para a quarta parte desta meditação. Os irmãos precisam estar acompanhando desde o princípio, a primeira, segunda, terceira parte, da provações, paciência e perseverança aperfeiçoam a nossa fé para que possa entender, amém? Então nós estamos aqui lendo em Tiago, capítulo 1, do versículo 12 em diante, até o 15, glórias a Deus, amém? Agora nós aprendemos com adquirir sabedoria, obter sabedoria para nós enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas provações, as nossas aflições com paciência, com relação às coisas do mundo, com relação à riqueza do mundo também, com relação à riqueza do mundo. Glórias, o Senhor tem nos dado, primeiramente, adquirir sabedoria, lembra? Pode acompanhar nas aulas. E agora nós vamos também entrar agora, vamos entender como enfrentar a tentação, quer dizer, a origem do pecado, também com paciência, com perseverança e com relação às coisas do mundo também. Glórias a Deus, nós vamos, como vencer a tentação, nós estamos aqui. E falamos algumas coisas também, glórias a Deus, da riqueza, irmão. Né? Terminamos ali, glórias a Deus, com aquela parte que nós estávamos acompanhando sobre a visão do mundo, segundo a visão do mundo, a riqueza segundo a visão do mundo, lembra? A visão segundo a riqueza do mundo, e com as visões segundo a riqueza da palavra do Senhor, do conselho do Senhor, amém? Nós comparamos uma com outra, glórias a Deus. Lembra que nós falamos ontem, os irmãos devem ter acompanhado e meditado os versículos, muitas referências que têm nos ajudado com relação à visão, glórias a Deus, com relação às coisas do mundo, e a visão agora com relação à palavra de Deus, lembra? Tem nos ajudado muito, glórias a Deus, a visão segundo a palavra de Deus e a visão segundo segundo o mundo, amém? Nós estamos na visão segundo a palavra de Deus, né, irmão? Então tem muitos versículos lá que nós terminamos, glórias a Deus. E agora nós vamos ler aqui com a ajuda e a guia de Deus, amém? Do Espírito Santo de Deus, ajuda e a guia, a dispensação do Espírito Santo. Vamos ler aqui, Tiago capítulo 1, versículos 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Glórias a Deus. É sobre isso que nós vamos entender, irmão. Entendemos desde o princípio que nós temos que, aleluia, enfrentar as aflições, as provações, as dificuldades, as diversas que muitas vezes vêm ao nosso encontro de todos os lados, querem nos cercar, irmão. As lutas, as provações, as aflições, glórias a Deus, receber com alegria. Desde o princípio, o Tiago tem nos aconselhado, irmão, nos exortado. Aleluia, suportar. Essas são as provações, irmão. Provações da nossa vida. E nós vai criar paciência, a paciência de suportar a aflição, irmão. Com o quê? Com perseverança. Perseverando, resistindo. Aleluia, tendo uma ideia positiva de resistir bravamente e não desistir.
a qual nós o que entendemos que vamos transformar as adversidades em oportunidades na nossa vida. Trará um grande efeito, glórias a Deus, positivo sobre a nossa vida, irmão. Crescimento espiritual, maturidade espiritual, formação de caráter. Vai formar o nosso caráter. Vai trazer conhecimento, sabedoria. Vai nos preparar para recebermos a glória, a coroa da vida eterna. É isso desde o princípio. Isso nós vamos entrar aqui, irmão. Amém? E de como vencer a tentação. Note que no versículo 12, olha aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Os cristãos que sofrem provações mostram que ama Jesus e, portanto, receberá a coroa da vida, irmão, que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Diante do tribunal do Cristo, mas se permanecemos firmes sob tal provações, ou seja, Jesus não somente dará uma vida gloriosa no futuro, glórias a Deus, a ressurreição, mas não só dará a gloriosa ressurreição para deixarmos este corpo e viver no Senhor, deixarmos esse tabernáculo imperfeito e viver no Senhor com perfeição. Não só isso, mas com uma vida aqui agora, irmão, para nós que estamos aqui na terra, para desfrutar o quê? Com alegria e vitória e com mais abundância, a plenitude, a graça do Senhor, prosperando, recebendo e crescendo com vigor. Isso se posto à prova, irmão. Receba com alegria, glórias a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Essa é a recompensa do cristão. Vamos ler. Eu gosto de manusear a palavra, irmão. Vocês estão com a palavra de Deus. Vamos lá em Coríntios, glórias a Deus. 1 Coríntios. Vamos lá. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu quero tomar bem rápido, quero ganhar tempo. O tempo é precioso para nós, meus irmãos, minhas irmãs. Glórias a Deus. Está lá. 2 Coríntios capítulo 5. Voltamos outra vez. 2 Coríntios. Glórias a Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Quero ganhar tempo. Glórias a Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Fala. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí está escrito, irmão. Glórias a Deus. Apocalipse 22, 12. Vamos lá no Apocalipse, grande livro. 22, 12. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. 22, 12. 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Olha que maravilhoso, irmão. Então, nós entendemos isso, irmão. Importante, há 3 pontos específicos. Aleluia, voltando lá, irmão, há 3 pontos específicos que nós queremos, glórias a Deus, a compreender e meditar. Os 3 pontos específicos, vamos lá. Vamos ganhar tempo. Glórias a Deus. 3 pontos específicos, irmão. Olha, ao passar por provações, ou posto em provações, as obras, exemplo dos metais preciosos lá, e glórias a Deus, se nós olharmos, irmão, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Esse é o exemplo é o exemplo de 3 pontos, irmão. Amém? 8:4. Capítulo 3. Capítulo 3, 8 e 4. Agora, capítulo 3, 8 e 4. Não, capítulo 3, 8, 14, não. Aqui, perdão. Capítulo aqui do 3, do 8 ao 14 nós podemos ler. Vamos ler aqui a responsabilidade dos que ensinam. Segundo graça a Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual Jesus é Cristo. Contudo, o que se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus? Glórias a Deus. Aqui, irmão, está a obra está aqui, sobre aquele madeira, prata, ouro, prata, pedra preciosa, madeira e feno e palha, irmão. Glórias a Deus. Amém, irmão? Colocado. Esta é a obra que nós temos que, glória a Deus, ouro e prata, irmão. Cada um veja a obra, o ouro. Amém? E vamos agora também, o que nós vamos, aleluia, qual os benefícios, irmão? Ele fala as vestes, irmão. Apocalipse capítulo 3 e 5. Glórias a Deus. Eu gosto de estar meditando. Apocalipse capítulo 3. Vamos lá. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Capítulo 3. Capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículos 5, 8. O vencedor será assim vestido de vestidura brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que maravilhoso. Porque guardaste, versículo 10, pulando por versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar o que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glórias a Deus, irmão. E fala da coroa também. Aqui, vestes e coroas. As obras que o Senhor tem nos purificar como ouro. Diante da presença de Deus, vamos brilhar como ouro purificado. Como todas as impurezas, com vestes brancas e coroas. Vamos lá. Apocalipse capítulo 19. A palavra de Deus está nos falando, irmão. Glórias a Deus. É muito maravilhoso, 19:78, aleluia! Pois o reino do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegramo-nos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma lá se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Glórias a Deus! Que palavra maravilhosa, irmão. Olha o que o Senhor tem para nós. E se nós começarmos a ler aqui a coroa? Lemos a coroa do nome, Apocalipse 2 e 10. Olha aqui. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apocalipse 2 e 10. Agora da coroa. Não tem mais as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para que sedes prostos a... Isso aqui é muito tremendo, meu irmão, minha irmã. Olha que maravilhoso. Nós estamos falando sobre provações, sobre o que o Senhor tem reservado para nós, a vestidura branca, as obras como ouro purificado diante da obra do Senhor, se nós passarmos, como vestes, como coroa, irmão. Olha que maravilhoso aqui. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias a Deus, irmão. Olha a provação, as vestes. Observe que o foco do capítulo agora, passa lá, irmão. Viu que maravilhoso, irmão? Agora nós temos que entender o quê? Nós temos que entender aqui. Observe aqui em Tiago, que o foco agora, ele está escrevendo agora, ó, sobre provações. Amém? Perseverança, provações, aqui no versículo 12. Agora, olhe só, agora,
Glórias a Deus. Observe o foco do capítulo que passa das aprovações, versículo 12, para a tentação. 13 e 18. Ninguém for ser... Provação ele fala. Agora o versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Amém, irmão? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém atenta, irmão. Glórias a Deus. Deus a ninguém atenta. Passais por provações, aflições, mas Deus não vem de Deus a tentação. Meu irmão, minha irmã, mas glórias a Deus permite a tentação na forma de provações externas, e não para o mal, para a destruição, pois quando estamos no controle de Deus, Deus está na nossa vida, no nosso controle, irmão. Glórias como maneira de testar a cada um de nós, moldar o nosso caráter, irmão. É por isso que Deus está no nosso controle. Somos submetidos à provação através do sofrimento, sim, das tribulações, e tentado abandonar o quê? Abandonar ou de cometer pecados, irmão. Olha o que o Senhor, a visão de Deus para nós. Pois o pecado nos leva à destruição, Ele não quer. Por isso que nós passamos, oxalá que nós somos aprovados, passamos por tentações, sofrimentos, perseguições, os benefícios que tem, a glória que o Senhor está por vir, que dá para nos colocar, que posição o Senhor nos colocará, irmão, com vestiduras, vestes, finíssimo, com coroa, glórias a Deus, com obras como ouro resulante, como ouro brilhante, diante da tua presença cheia de impurezas, as vestes, a coroa da vida eterna, irmão. Ele nos faz, através das nossas aprovações, ficar longe do pecado, nos afastar-se do pecado, para não a nossa destruição. Olha como Ele é maravilhoso. Por quê? Porque a perfeita santidade de Deus, glórias a Deus, aleluia. A santidade de Deus é colocada além do alcance da tentação, e que Ele não leva ninguém a pecar, irmão, porque a santidade de Deus é perfeita, o amor de Deus é perfeito. Ele coloca além do nosso alcance, além da tentação, e que Ele não leva ninguém a pecar, meu irmão, minha irmã. Deus nunca intencionalmente levará uma pessoa a cometer pecado, porque isso não caberia, somente iria contra a sua natureza, irmão. Porque somente isso iria contra a sua natureza, mas seria contrário ao seu propósito de moldar a sua criação. Então Deus nunca intencionalmente levará uma pessoa a cometer pecado, porque isso não somente iria contra a sua natureza, mas seria contrário ao seu propósito de moldar a sua criação, a sua imagem santa, irmão. Contudo, Deus às vezes colocou o seu povo em prova, sim, seu povo em circunstâncias diversas, com o propósito de preparar o seu caráter. Exemplo, nós podemos ver em Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 12, irmão. A aliança que Abraão fez com Deus como resultado da promessa pactual através do quê? Do seu filho Isaac, irmão. Glórias a Deus. As exigências de Deus que Ele fez a Abraão para que sacrificasse seu filho Isaac foi um teste supremo que demonstraria tanto a reverência de Abraão por Deus, bem como a sua confiança na sua fidelidade e no seu caráter, irmão. Glórias a Deus. Olha que fé, chamado pai da fé, Abraão. Então ele recebeu todas as recompensas, irmão. Abraão, as bênçãos na terra, maiormente a glória vindoura em privilégio da sua posição, do seu serviço para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmão, em seu reino vindouro. Olha aqui que Abraão recebeu tudo isso, irmão. E para todos nós que vencemos também. Apocalipse 4 e 10, vamos ler. Glórias a Deus. Eu gosto de ler Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontram sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha a honra que Abraão, aleluia, vai receber diante da glória do Senhor, irmão. 5 e 10. Para o nosso Deus, o constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Versículo 14 e 15, irmão. Vamos voltar lá. Glórias a Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz, irmão. Amém? Então Deus permite a provação, mas não é tentado por Deus ou seduzido. Glórias a Deus, não, irmão. Agora, transformar uma provação em uma tentação para fazer o mal é só possível se a pessoa permitir que o desejo assuma o controle, que o desejo dela assume o controle, irmão. Nós temos que entender isso. Ou seja, vamos aqui entender, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmão, nós temos que entender, glórias a Deus, que Deus não tenta ninguém. Aleluia. Quando a sua cobiça interna deseja responder à sedução externa que o diabo oferece, então o pecado é gerado. Deus olha para o nosso coração, irmão. Satanás, portanto, é a fonte externa da tentação, pois é ele que o seduz para o mal, mas ninguém pode culpá-lo pela raiz dos atos pecaminosos. É claro, irmão, tudo nós culpamos o diabo, né? Tudo culpamos o diabo, mas não olhamos o nosso ato, o nosso ato, glórias a Deus, a nossa responsabilidade. Sim, o diabo é o pai da mentira. Ele está por de tudo isso. Ele que cria cilada, cria armadilha, ele cria as estratégias dele para nos destruir. Ele gera o pecado, ele coloca a ira, mágoa, rancor, vingança no coração. Vício no nosso coração, sim. Ele cria, irmão. Não é isso? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando este o atrai e seduz. Ele atrai, ele seduz. Mas o nosso ato, irmão, que está no nosso interior, aleluia, se nós começarmos a alimentar a nossa mágoa, a ira, aquilo que o diabo colocou em nosso coração, irmão, então, irmão, glórias, a responsabilidade é nossa, irmão. A responsabilidade é nossa. Vamos explicar um pouco mais aqui, Mateus. Deixa eu ver se tem alguma coisa, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 23. Marcos, vamos lá em Marcos, capítulo 7. Presta atenção. Porque dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, o surto, os homicídios, o adultério, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Glórias a Deus, ele vem todo em nosso coração, irmão. Você é atraído, engodado e arrastado por causa do seu desejo. Ou seja, a cobiça. Você tem a cobiça é pecado de desejar inveja, amargura, rancor, vingança, ódio. Se você deixar o inimigo minar o seu coração com todas essas impurezas e você alimentar ele, então você vai ceder à tentação e vai ser destruído. E a culpa é sua. Glórias a Deus. Então você é seduzido, atraído pelo mal, até o indivíduo se envolver de uma forma trágica, irmão. Pense bem, olha aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e o seduz. O pecado grave, uma vez consumado, gera a morte da alma, física e espiritual, maiormente espiritual, a segunda morte. Mas aqui está falando aqui, acredito eu, da física, irmão. Vamos colocar, depois de haver concebido, olha aqui, concebido, irmão. Ou seja, da vontade, do desejo pendente para o mal, irmão. Pendente para o mal, glórias a Deus. E finalmente, segundo, dominado por ele, pelo seu desejo, irmão. Que por uma vez, quem está por detrás disso é o diabo, que colocou no seu coração, armou a cilada, seduziu, enganou, arrastou. Mas ele fez a parte dele. Ele é astuto, ele é mentiroso, ele engana. Ele cria cilada. Um exemplo, irmão, que eu posso dizer, um viciado, uma vez adquirido um hábito, no final das contas, a droga controla completamente o indivíduo, irmão.
a droga. Ele arrumou caminhos, estratégia, para que ele pudesse usar aquela droga, usar aquele vício, trazer para ele, na mão dele. Ele usou, irmão, com um colega, com má companhia, ou com circunstâncias que ele colocou na frente dele, irmão. Ele usou, ele aproveitou. Ele foi seduzido, arrastado, enganado pela concupiscência, pelo desejo da droga, e usou. E agora, irmão, agora seduziu agora o desejo dele, irmão. A fissura dele de usar droga. Aleluia. Quer usar mais droga. Por quê, irmão? Porque agora contaminou ele, irmão. Por isso que precisa de um tratamento para descontaminar o homem que está com droga, numa clínica, através de remédio, porque o organismo dele agora, o natural organismo dele agora reage contra aquilo, ele deseja. Mas quem criou isso e quem fez com que isso acontecesse foi o diabo, irmão. Vocês estão entendendo? É o diabo. E você é dominado por ele. A droga controla o indivíduo. Então o pecado não se impõe a quem reluta, mas é o fruto de uma escolha em função dos seus atrativos. Agora você escolheu, irmão, a ter o desejo de usar droga. A droga foi colocada em sua mão, o diabo colocou na sua mão. Mas agora, pelo seu desejo, foi dominado, irmão. O problema agora não é o pecado, vamos dizer assim, para que o irmão tenha a origem de pecado. Mas é o pecador, é a pessoa. O problema está nela. Por isso que precisa de um tratamento químico, através da ciência e oração espiritual, irmão. Por quê? Porque o pecado agora, ou seja, o viciado tem que lutar contra o desejo e a vontade do seu interior, dentro do seu interior, desejo para vencer os atrativos exteriores de Satanás. Olha só, ele tem que lutar, ele precisa de ajuda, irmão. De um tratamento químico, precisa de oração, porque os dois trabalham, é um equilíbrio. Física e espiritual, irmão. Mas ele tem o desejo, o diabo conseguiu mexer ali, o desejo dele, seduzir ele dessa maneira. Agora a carne dele grita, agora geme, tem vontade. Nós temos os desejos da carne, irmão. Então, agora a vontade que está dentro do setor para vencer, agora você precisa vencer para que você não venha mais cair na cilada do diabo, para que você não venha mais cair nos atrativos exteriores de Satanás que ele oferece, irmão, a qual tem seduzido e arrastado você, irmão. Compreende? Pois agora a escolha é sua, os atos pecaminosos é seu, você tem que lutar, você tem que reagir. Não coloque a responsabilidade para Deus. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Significa que o pecado alcançou a maturidade daquele indivíduo, apoderou-se de tal maneira que moldou o caráter do indivíduo, irmão. Lembra, quando nós usamos drogas, estamos na garra de Satanás, o diabo faz o que ele nos quer conosco, quer nos destruir, quer pisar. Ele deturpa o nosso caráter. Ele forma o nosso caráter do indivíduo, irmão. Então, aqui, a morte aqui se refere à morte física, irmão, podemos dizer. Amém? É isso que o diabo faz, irmão. Vocês compreenderam? É isso, a escolha é sua, irmão. Vamos lá, em Provérbio, capítulo 10, versículo 27, para nós terminar as glórias a Deus. Estão entendendo, irmão? Glórias a Deus, Provérbios, glórias, aleluia, Jesus. Vamos aqui, Provérbios 10, 27, glórias a Deus. Amém, irmão? 10 e 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados, irmão. 11, 19. Provérbio 11, 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Escolha é sua. Romanos 8, 13. Maravilhoso Deus. Romanos 8, 13. Eu sei que os irmãos estão entendendo aquilo que o Senhor quer colocar em nosso coração. Romanos 8, 13. Vamos lá, Romanos 8, 13. Aleluia. Assim, pois, irmãos, somos devedores e não a carne, como ser constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Está aí, irmão, a palavra do Senhor, irmão. Então, irmão, vamos tentar. Agora, a tentação está na sua frente, está dentro dos seus olhos, está na sua mente.
O diabo seduz, coloca, porque a primeira parte para que o inimigo venha atacar é a nossa mente. Essa é a estratégia, porque ali está o livre-arbítrio, está o desejo, está o sentimento da alegria, de choro, desejo. Está ali o livre-arbítrio em decidir entre escolher ou não. Está ali, o inimigo quer. Primeiro momento é o diabo, ele vai atacar a nossa mente, irmão. Por isso que o pensamento do vosso tem que se ocupar na palavra de Deus. Ele é o capacete. Então ele está na nossa mente, está lá diante da sua frente. A sedução externa, o pecado, a droga. Agora você é atraído e arrastado. Está na sua mente, no seu coração. Somente o coração. Pois você foi seduzido, irmão. E por sua vez despertou o desejo. Seduzido pelo diabo, que despertou o desejo, a vontade de usar, irmão. Agora você está dominado, pois agora a responsabilidade é sua. Agora, vai ocupar quem? O diabo? Muito menos a Deus. O diabo sim faz parte, como diz, ele é o pecador, ele é o atentador. Ele que seduziu, arrastou você, criou você situações para que você pudesse ser destruído, porque ele quer te destruir. Ele está por detrás do pecado, ele está por detrás de tudo, do seu desejo, sim. Mas você tem que relutar, você tem que entender, olhar para si, ver que nós temos um Deus maior que pode nos tirar, tem um Deus maior que pode nos libertar, irmão, das garras do diabo. Amém? Entendeu aqui? Então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez começado, gera morte. Tira tudo que é cobiça do seu coração, irmão. Não alimenta ódio, ira, mágoa, ressentimento, rancor. Não alimenta isso no coração, inveja, irmão. Tira isso, irmão, do coração. Não venha nutrir isso, meu, para que você não venha ser seduzido de tal maneira que você vai ficar preso pelas garras